Vamos lá, galerinha! Nesse vídeo vamos falar sobre grandezas físicas, notação padrão e ordem de grandeza. Então, fica no vídeo para aprender tudo isso. Primeiramente, vamos falar a respeito de grandezas físicas. O que são grandezas físicas? Galera, grandezas físicas é tudo aquilo que pode ser medido. Por exemplo, o comprimento. Você pode perguntar, qual é o comprimento dessa casa? 80 metros. Pronto, você acabou de medir. Isso é uma grandeza física. Massa. Você pode perguntar, qual a sua massa? Você pode falar, 70 quilogramas. Quanto tempo você gasta por dia para estudar? Você pode falar, 2 horas. Temperatura. Qual a temperatura do ambiente agora? 3 graus Celsius. Qual a força que você aplica para empurrar um carro? Qual a velocidade desse carro? Que deslocamento ele realiza? Olha só. Todas essas grandezas são chamadas de grandezas físicas, porque grandezas físicas são todas as grandezas que podem ser medidas. Agora, as grandezas que não podem ser medidas não são grandezas físicas. Por exemplo, se eu perguntasse a você, qual é o nível do seu interesse em aprender física? Você não pode medir isso. Ou talvez eu possa perguntar, qual a saudade que você sente da sua avó querida? A saudade você não pode medir. Então isso não é uma grandeza física. Então grandeza física são todas as grandezas que podem ser medidas. Mas, no entanto, dentro das grandezas físicas, existem as grandezas que são chamadas de grandezas fundamentais. Essas grandezas são chamadas de fundamentais porque a partir dessas grandezas vão surgir as outras grandezas. E essas grandezas elas foram organizadas em um sistema conhecido como Sistema Internacional, ou SI. Esse sistema internacional foi onde os cientistas conseguiram organizar para que as medidas que fossem realizadas elas se tornassem padrão em qualquer lugar do planeta. Veja só, nós temos aqui algumas grandezas fundamentais, que são 7. A primeira grandeza fundamental é o comprimento. O comprimento no sistema internacional ele é dado em metros. A massa dos corpos é dada em quilograma. O tempo é dado em segundos. A intensidade de corrente elétrica é dado em ampere, temperatura em Kelvin, quantidade de matéria em mol e intensidade luminosa em candela. Então, essas aqui são as chamadas grandezas fundamentais do sistema internacional, ou conhecido também como SI. No entanto, quando se fala de grandezas na física, é importante ser destacado 2 categorias dessas grandezas, que são as grandezas escalares e as grandezas vetoriais. Galera, isso é muito importante você prestar atenção. Então, preste atenção para que você possa entender o que são grandezas escalares e vetoriais, que são muito importantes, beleza? Primeiramente, vamos falar sobre as grandezas escalares. O que são grandezas escalares? Veja só. As grandezas escalares são grandezas que são perfeitamente caracterizadas, tá, por um valor numérico e a sua respectiva unidade. Por exemplo, veja, massa. Massa é uma grandeza escalar. Por quê? Porque imagine que uma pessoa pergunta a você assim, olha, qual é a sua massa? Aí você vai e responde, eu tenho 57 quilos. Veja, se eu tenho aqui um número e a respectiva unidade, que nesse caso aqui é o quilograma, só este número e esta respectiva unidade já são suficientes para caracterizar essa grandeza, que é a massa. Então, quando eu tenho uma grandeza que para representá-la eu preciso apenas de um número e uma unidade, essa grandeza é conhecida como grandeza escalar. Note, se perguntasse a você, qual é a temperatura da sala de aula? E aí alguém respondesse, olha, a temperatura da sala de aula são de 27 graus Celsius. Você percebe? Você percebe que só essa informação já caracteriza a grandeza temperatura? Perfeitamente. Então, temperatura é uma grandeza escalar. Uma outra grandeza que também é uma grandeza escalar é o tempo. Olha, qual é a duração de uma aula? A duração de uma aula são 50, o número, minutos, a unidade. Então, grandezas escalares são grandezas que se caracterizam apenas por um valor acompanhado de uma unidade de medida. Massa, temperatura, tempo, são exemplos
de grandezas escalares. Mas veja só, existem muitas outras grandezas escalares. Eu vou apresentar para vocês aqui alguns exemplos dessas grandezas. Veja só, nós temos aqui a massa, que a gente acabou de ver, o tempo é uma grandeza escalar, temperatura, comprimento, a área, tá? É também uma grandeza escalar, o volume, energia, potência, pressão, quantidade de uma substância, né? Densidade, intensidade luminosa, frequência, ângulo, resistência elétrica, carga elétrica, trabalho. Veja, todos esses aqui são exemplo de grandezas escalares, que são grandezas que ficam perfeitamente definidas por um número e uma respectiva unidade. Mas, veja só, as grandezas vetoriais é uma outra classe de grandeza. E agora eu preciso que você preste bastante atenção, porque vai vir uma coisa muito interessante. Veja só, as grandezas vetoriais são grandezas que são caracterizadas por três informações: módulo, direção e sentido. Então, as grandezas vetoriais, elas precisam dessas três informações para ficar caracterizada. Mas note só, o que seria o módulo? O que seria o módulo? Galera, o módulo nada mais é do que o valor numérico e a respectiva unidade. Então, toda vez que nós falarmos sobre módulo, eu estou falando justamente do valor dessa grandeza, que é o valor numérico e a unidade. Exemplo, ó, veja, a velocidade, por exemplo. A velocidade é uma grandeza vetorial. Por que a velocidade é uma grandeza vetorial? Veja só, se eu disser para você, olha, aquele carro ali, ele tem 30 metros por segundo de velocidade. Aí você se pergunta, sim, mas o carro vai para onde? Note, eu preciso ter mais informações para definir essa grandeza. Se eu digo assim, ó, aquele carro lá, ele imprimiu uma aceleração de 5 metros por segundo ao quadrado. Aí você, mas qual a direção que ele foi? Qual o sentido? Note que eu preciso de mais informações para definir essa grandeza. Eu preciso de três informações, que é o módulo, que é o valor numérico e a unidade. Eu preciso da direção e eu preciso também do sentido, para que essa grandeza fique perfeitamente definida. Então, se eu digo a você assim, olha, aquele carro lá, ele tem 30 metros por segundo de velocidade. Ele saiu daqui em direção à cidade A. E o sentido foi daqui para lá. Então você consegue caracterizar a informação. Você consegue caracterizar a grandeza velocidade com essas três informações, que é o módulo, a direção e o sentido. Então, nota só que coisa interessante. Aqui eu tenho três exemplos, tá, de grandezas vetoriais. Velocidade é uma grandeza vetorial, a aceleração, tá, e força. Força também é uma grandeza vetorial. Olha só, força, tá, também é uma grandeza vetorial. Então, quando você diz assim, olha, eu vou aplicar aqui uma força de 50 newtons sobre esse pacotinho aqui que eu tenho em cima da mesa. O que é que vai acontecer com o pacotinho? Aí você não tem essa informação. Se você só tem um módulo, você não consegue dar essa resposta. Por quê? Porque força é uma grandeza vetorial. Então você precisa do módulo, você precisa da direção e você precisa do sentido. Agora, veja bem, o módulo é fácil de entender, não é? Que é o valor numérico seguido da respectiva unidade. Mas direção e sentido, como é que a gente pode compreender melhor isso? Veja só, a gente pode compreender da seguinte forma. As grandezas vetoriais, elas precisam de três informações. A gente já sabe disso, né? As grandezas vetoriais são grandezas que precisam de três informações para ficar perfeitamente definida. No caso, ela precisa do módulo, que é o valor numérico seguido da unidade. Ela precisa da direção e do sentido.
Agora, o que seria a direção e o sentido? Vamos compreender melhor isso? Veja só. Nós temos aqui, tá? Primeiramente, a direção. Note, a direção, ela pode ser vertical. Vertical é em pé, tá? A direção pode ser vertical, que é em pé. A direção pode ser horizontal, que é deitada. É claro que a direção também pode vir na diagonal, né? Mas vamos considerar essas duas direções aqui, vertical, que é em pé, e horizontal. Então, eu vou imaginar a direção como sendo o caminho a ser percorrido. Imagine só uma rodovia que está aqui, né, nesse sentido aqui, vertical. Na direção vertical, eu posso ter dois sentidos. Eu posso ter o sentido que é para cima e eu posso ter o sentido que é para baixo. Então, note, se eu aplico uma força sobre uma superfície e eu digo que essa força foi aplicada na direção vertical. Então, veja, imagine que você tem uma superfície, tá? A superfície de uma mesa, por exemplo. Na superfície dessa mesa, imagine que você vai aplicar uma força, só que essa força que você vai aplicar na superfície dessa mesa é uma força que tem direção vertical. Se ela tem direção vertical, então essa força ela vai ser perpendicular à superfície da mesa. Só que ao mesmo tempo que eu tenho uma força vertical, que vai ser perpendicular à superfície da mesa, essa força pode ter o sentido de baixo para cima e pode ter o sentido de cima para baixo. Imagine que eu aplique a força de cima, tá, para baixo. Então note, essa força que eu estou aplicando aqui sobre essa mesa, ela vai ter a direção vertical, quer dizer que ela vai estar em pé, né, perpendicular à superfície, e o sentido vai ser de cima para baixo. Se eu digo, ó, eu vou aplicar uma força sobre a mesa, e essa força que eu vou aplicar sobre a mesa é de 40 newtons. Esse é o módulo. Se eu digo, olha, essa força vai ser na direção vertical, ou seja, perpendicular à superfície da mesa. Aí eu digo, olha, o sentido é de cima para baixo. Você entendeu perfeitamente o que vai acontecer. Notou? Então, as grandezas vetoriais, elas vão ter sempre a necessidade de ter três informações para ficar perfeitamente caracterizada. O módulo, que é o valor, né, seguido da respectiva unidade, a direção, que pode ser vertical, que pode ser horizontal, né? E o sentido, porque cada direção admite dois sentidos. Agora, veja só alguns exemplos de grandezas vetoriais. Essas grandezas aqui, que está nessa tabela, são exemplos de grandezas vetoriais. Ó, deslocamento é uma grandeza vetorial, tá? Velocidade, aceleração, força, impulso, quantidade de movimento, momento angular, torque, campo elétrico, campo magnético, força gravitacional, força elétrica. Todas essas grandezas que estão aqui nessa tabela são exemplos de grandezas vetoriais. Todas elas vão necessitar de três informações para ficar perfeitamente definida. Módulo, direção e sentido. Mas, galerinha, veja só, a gente vai ver agora a chamada notação padrão. Esse assunto é muito interessante. Você vai entender rapidinho. Veja só, vamos falar agora sobre notação padrão. Aí você diz, mas o que é a notação padrão? Veja só, a notação padrão é a chamada notação científica. A notação científica é a chamada notação padrão, porque ela é utilizada no meio científico para representar números que são muito grandes e para representar também números que são muito pequenos. Só que a notação científica ela tem uma característica. Veja, a característica da notação científica é essa aqui, ó. Ela vai ser composta de dois fatores, tá? São dois números. O primeiro número aqui, ele vai ser o número que sempre vai estar entre 1 e 10, tá? Esse primeiro número aqui, ele sempre vai ser 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Vai chegar até 9, tá? Então, o primeiro fator aqui, o primeiro número da notação científica vai ficar sempre entre 1 e 10. A partir de agora, a gente vai chamar esse número aqui, esse primeiro, de mantissa,
ou podemos chamar também de coeficiente. Eu prefiro chamar coeficiente, tá? Então, nós vamos ter aqui o primeiro número, que vai ser chamado de coeficiente, e o segundo número, ele vai ser uma potência de base 10, tá? E esse número aqui, ele vai ter um expoente, e esse expoente ele sempre vai ser um número inteiro, ok? Então, essa aqui é a chamada notação científica. Geralmente, quando você está trabalhando com notação científica, o número aparece assim, ó. Ele aparece, por exemplo, ó, 5 vezes 10 elevado a 9, por exemplo. 5 vezes 10 elevado a 9 metros. Vamos deixar assim. Isso aqui é uma notação científica, tá? Então, nós temos o primeiro número, veja, ele está entre 1 e 10. Temos o segundo número, que é uma potência de base 10. O expoente aqui ele pode ser positivo ou pode ser negativo, ok? Quando ele é positivo, você quer esse número aqui é um número grande. Agora, pode acontecer também de você ter, tá? Uma notação científica assim, ó. O número ele veio negativo. O expoente aqui veio negativo. Isso quer dizer que esse número aqui é um número pequeno. Ok? Expoente negativo é um número pequeno e o expoente positivo, esse número aqui vai representar um número grande. Vamos fazer aqui um exemplo para a gente entender direitinho a notação padrão? Veja, dois valores. O primeiro valor aqui é um número muito grande, ele representa a distância da Terra ao Sol, tá? Que é de 150 milhões de quilômetros, beleza? E esse número aqui é um número grande. Agora, imagine só, você ter que trabalhar, né, alguns problemas e ter que repetir esse número muitas vezes. Ficaria chato, não ficaria? Então, a gente pode escrever esse número aqui na notação padrão, que é conhecida como notação científica. E como é que a gente faz para escrever em notação científica? A gente já sabe. Nós temos dois valores. O primeiro é o coeficiente e o segundo é a potência de base 10. Mas como é que funciona? Vamos escrever aqui primeiramente o primeiro número. Bom, o primeiro passo aqui é você identificar onde é que está a vírgula. Se você olha para o número e a vírgula não é visível, é porque a vírgula está sempre aqui, ó, à direita do número. Então o que é que eu vou fazer? Eu vou deslocar essa vírgula para a esquerda, tá? E vou levar essa vírgula para ficar lá entre o 1 e o 5, para ficar 1,5. Por quê? Lembre-se, o primeiro número da notação científica é entre 1 e 10. Aí eu vou contar aqui, ó. Vamos contar, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 casas. Então, veja, eu agora vou ter o 1, a vírgula ficou entre o 1 e o 5, vai aparecer o 10, que é a potência de base 10, e o expoente dele vai ser igual à quantidade de casas decimais que eu viajei com a vírgula. Eu não viajei, não foi 8? Então aqui vai ficar 8, ó, tá? Quilômetros. Então note, 150 milhões de quilômetros é igual a 1,5 vezes 10 elevado a 8 quilômetros. Percebeu? Não é fácil? Fácil, né? Agora note que o detalhe, ó, o expoente aqui, ó, ele não é positivo? Então quer dizer que esse número é um número muito grande. Beleza? Agora vamos ver aqui um outro exemplo. Nós temos aqui o tamanho de um vírus. Olha, o vírus ele pode ter o tamanho de 0,0000005 metros. Muito pequeno, não é? Então imagine você ter que resolver um problema e repetir esse número aqui várias vezes. Ficaria chato. Ainda bem que tem a notação científica. Então, note só, o que é que eu vou fazer? Primeiro eu tento localizar a vírgula. Onde é que está a vírgula? Ah, está aqui. Se você visualizar a vírgula, aqui o que é que eu vou fazer? Eu preciso levar essa vírgula para a direita, tá? E a vírgula vai ficar aqui, ó, depois do 5. Então, vou contar as casas decimais, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Olha só, então vou ter o 5, porque a vírgula ficou aqui na frente dele. Eu vou ter agora, ó, o outro número, que é a potência de base 10, né? A vírgula viajou quantas casas? Lembra? Ó, vamos lá. Viajou, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Viajou 8 casas. Aí eu vou botar aqui, ó, 8 casas. Tá?
Mas note, a vírgula viajou aqui para onde? Não viajou para a direita? Se a vírgula viajou para a direita, o expoente vai ser negativo. Por quê? Porque está representando que esse número aqui é um número muito grande ou muito pequeno? Ah, é um número muito pequeno, né? Então, se eu tenho 0,0000005 metros, isso é igual a 5 vezes 10 elevado a menos 8 metros. Essa aqui é a chamada notação padrão, tá? Também conhecida como notação científica. É assim que a gente trabalha com notação científica, beleza? Agora, se você quer aprender mais a respeito de notação científica, eu vou deixar o link do vídeo fixado aqui no primeiro comentário e na descrição, tá? E aqui no card também, para você dominar a notação científica, realizar operações, fazer tudo com ela e ficar fera e não ter mais problemas com esse tema. Mas primeiro, antes de assistir o vídeo sobre notação científica, eu gostaria de falar com você sobre outra coisa muito importante. Ordem de grandeza. O que seria a ordem de grandeza? Meu querido, veja. A ordem de grandeza de um número é a potência de base 10 mais próxima desse número. Aí você diz, como assim? É simples, vou ensinar você 2 métodos, tá, para você aprender a determinar ordem de grandeza. Vou ensinar você 2 métodos. O primeiro método é chamado de ponto médio. Imagine que você tem um número, veja, e esse número é esse aqui, 5,6 vezes 10 elevado a 5. Já percebeu que isso aqui é uma notação científica, beleza? Então, se eu perguntasse a você, olha, qual é a ordem de grandeza desse número aqui? Aí você diz, a ordem de grandeza desse número é a potência de base 10 mais próxima dele. É isso, exatamente. Mas você precisa prestar atenção a um detalhe. Qual é o detalhe? O detalhe vai ser esse aqui, Você primeiro vai precisar observar o coeficiente, que é esse aqui. Você vai olhar para o coeficiente e você vai precisar dizer se esse coeficiente é um número que está mais próximo de 10 ou mais próximo de 1, tá? Você precisa determinar primeiramente isso, 5,6, que é o coeficiente, ele é o número que está mais próximo de 1 ou mais próximo de 10. Aí você diz, como assim mais próximo de 1, mais próximo de 10? Dá para ver que está mais próximo, né? Está mais próximo aqui de 10. Eu digo, tenha calma. Presta atenção aqui, Se você tem o número 1, tá? E você tem aqui o número 10. Você precisa achar o ponto médio entre 1 e 10. Ou seja, onde é que fica o meio aqui entre 1 e 10? O meio, tá? Entre 1 e 10 vai ser, na verdade, determinado da seguinte forma. Você faz 10 mais 1 dá 11. 11 dividido por 2, 5,5. Então, você vai achar aqui o ponto, e esse ponto ele vai valer 5,5. Então, 5,5 é o ponto médio entre 1 e 10. O número de referência é 5,5, né, professor? Digo isso. Esse vai ser o número de referência para a gente. Então, eu vou simplesmente fazer isso, Se o coeficiente for maior que 5,6, ele está mais próximo de quem? Mais próximo de 10. Se esse coeficiente ele for menor que 5,5, ele está mais próximo de 1. Nesse caso aqui, o 5,6 está mais próximo de 10 ou mais próximo de 1? Ele está mais próximo de 10 porque é maior do que 5,6. Então, se ele está mais próximo de 10, o que é que eu faço? É agora que você vai aprender o que é que você vai fazer. Então, preste atenção. Então, veja, eu tenho aqui todos esses números, tá? E quero determinar a ordem de grandeza deles. Note, o nosso número de referência é 5,5. Esse número, ele é maior ou igual a 5,5? Não, ele é menor. Se ele é menor, eu cancelo ele e repito só o 10 elevado a 4. 10 elevado a 4. A ordem de grandeza desse número é 10 elevado a 4. Veja. Letra B, 5,3 vezes 10 elevado a 5. Esse coeficiente, ele é maior ou igual a 5,5? Não, ele é menor. Se ele é menor, eu cancelo ele, repito só a potência de base 10. Então, 10 elevado a 5
é a ordem de grandeza desse número aqui. Olha, veja o próximo, ó. Eu tenho 7,2 vezes 10 elevado a 8. O que é que eu vou fazer? Eu vou perguntar, esse coeficiente, ele é maior ou igual a 5,5? Sim, ele é maior. Se ele é maior, o que é que eu faço? Eu repito a potência de base 10, que é 10 elevado a 8, e vou somar 1 ao expoente. Então, 8 mais 1 vai ficar igual a quanto? A 9. Então, a ordem de grandeza desse número aqui, 7,2 vezes 10 a 8 metros, é simplesmente 10 elevado a 9 metros. Olhe como está sendo fácil. Vamos ao próximo, letra D, ó. 5,5 vezes 10 elevado a 9. Eu pergunto, esse coeficiente, ele é igual ou maior que 5,5? Sim, ele é igual. Veja, toda vez que for igual ou maior, eu pego, repito, tá, a potência de base 10 e somo 1 ao expoente. Então, vou ter aqui 10 elevado a 10 metros. Então, a ordem de grandeza desse número é 10 elevado a 10. Ok? O próximo. Veja, letra E. 9,4 vezes 10 elevado a menos 5. Ó, mais uma vez. O coeficiente, ele é maior ou igual a 5? Sim, ele é maior ou igual. O que é que eu faço? Você repete, ó, repete a potência de base 10 e soma 1 ao expoente. Mas preste atenção que esse aqui é demais, ó. Olha onde é que os alunos vão errar aqui, ó. Veja, eu tenho menos 5 mais 1. Menos 5 mais 1 dá quanto? Dá menos 4. Isso, ó, menos 4. Ó. 10 elevado a menos 4. Então, note, a ordem de grandeza desse número aqui, tá? De 9,4 vezes 10 a menos 5, vai ser 10 elevado a menos 4. Então, preste atenção no que foi que a gente fez aqui, ó. Eu vou repetir mais uma vez. Preste atenção, ó. Toda vez que o coeficiente aqui for menor que 5,5, eu cancelo o coeficiente e repito a potência de base 10. Ok? Por exemplo, ó, 5,3 vezes 10 a 5. 5,3 é menor que 5,5? Sim, é menor. Então, eu cancelo o coeficiente, tá? Repito a potência de base 10. Agora, se o coeficiente for maior ou igual a 5, eu pego, repito a potência de base 10 e somo 1. Aí eu preciso ter cuidado aqui embaixo, tá? Quando o expoente for negativo, porque o número vai subtrair. Ok? Então é isso. Então, generalizando, meus queridos, esse foi o primeiro método, tá? Que foi o ponto médio. Agora, preste atenção no segundo método para a gente determinar a ordem de grandeza. E esse segundo método é chamado de média geométrica. Como assim? Veja, a gente sabe que para a gente determinar a ordem de grandeza, a gente precisa saber se o coeficiente está mais próximo de 1 ou mais próximo de quem? De 10. Não é isso? Então, pela média geométrica, eu faço o seguinte, para a gente determinar a ordem de grandeza, eu vou aplicar a raiz quadrada, tá, de 1 vezes 10. 1 vezes 10 dá quanto? Dá 10. E quanto é que dá a raiz quadrada de 10? Dá 3,16. Então, note, pelo método do ponto médio, o número de referência era 5,5. Pela média geométrica, o número de referência vai ser 3,6, tá? Esse vai ser o número de referência. E aí eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz anteriormente. Então, note como é que vai ser agora através da média geométrica. Veja. Então, veja só. Pela média geométrica, o número de referência agora vai ser 3,16. Olha só, 3,16. Esse vai ser o nosso número de referência agora para determinarmos a ordem de grandeza. Vamos determinar a ordem de grandeza desses números aqui para que a gente possa compreender. A pergunta que eu tenho que fazer é, o coeficiente aqui, ele é maior ou igual a 3,6? Não, ele não é. Então, se ele não é maior ou igual, eu cancelo ele, repito apenas a potência de base 10. Então, a ordem de grandeza desse número aqui vai ser 10 elevado a 4 metros. Mais uma vez, 3,3 vezes 10 a 5 metros. Qual é a ordem de grandeza desse número?
pela média geométrica, tá? Eu tenho que perguntar, esse número aqui, ó, o coeficiente, ele é maior ou igual a 3,6? Não, ele é menor. Se ele é menor, eu cancelo, tá? E repito apenas a potência de base 10. Então, 10 elevado a 5 metros é a ordem de grandeza desse número. Olha o outro agora, ó. 7,2 vezes 10 elevado a 8. Aí eu vou perguntar, ó, esse número aqui é maior ou igual a 3,6? Sim, ele é maior. Se ele é maior, eu vou pegar o 10 elevado a 8 e vou somar 1. Somo 1. Ou seja, eu vou ter 8 mais 1, 9 metros. Então, a ordem de grandeza desse número é 10 elevado a 9 metros. Mais uma vez, ó. Aqui, eu faço a mesma pergunta. Esse coeficiente aqui, do 5,5 vezes 10 a 9 metros, esse coeficiente, ele é maior ou igual a 3,6? Sim, ele é maior. Se ele é maior, eu repito a potência de base 10 e somo 1 ao expoente. Então, eu vou ter 10 elevado a 10 metros. Então, nesse caso aqui, a ordem de grandeza desse número é 10 elevado a 10. Tá? E por último, e agora preste atenção, porque tem aluno que erra. Veja, esse coeficiente é maior, tá? Então já sei que eu vou somar 1 ao expoente. Então eu vou ter aqui 10 a menos 5, vou somar 1 aqui, ó. Então vai ser igual aqui a menos 4, né? Metros. Então note só, a ordem de grandeza é fácil de ser determinada. Eu mostrei para você aqui dois métodos. Mostrei o ponto médio, tá? O método do ponto médio e o método da média geométrica, que a gente leva em consideração 3,6. Mas aí você vai me perguntar, mas vem aqui, qual é o que eu vou usar, afinal de contas? Eu vou usar o 5,5 do ponto médio ou vou usar o 3,16 da média geométrica? Olha, veja só, existem questões que vão aparecer para você resolver que o valor 5,5 ou 3,16 não vai influenciar. Então, quem vai criar as questões deve levar em conta um valor que não influencie, que você considere 3,6 ou 5,5. Você considerando qualquer um dos dois valores de referência, a resposta sempre vai dar a mesma. Então, a gente espera, né, que os elaboradores de questões sempre analisem esse ponto, que independente do método que você use, você vai obter a mesma resposta. A mesma resposta. Então, galerinha, é isso. Então, o que você vai fazer agora é assistir o vídeo sobre notação científica. Lembra dele? Eu vou deixar ele aqui no card. Ele vai aparecer aqui também na descrição e no primeiro comentário fixado. Galera, você vai amar esse vídeo sobre notação científica. Você nunca mais vai ter dúvida a respeito desse assunto. Beleza? Se esse vídeo lhe ajudou, galera, deixa seu like, se inscreve no canal para que eu possa então se sentir motivado então a gravar mais vídeos como esse, tá? E deixa também a sua sugestão aqui nos comentários do que você quer que eu fale a respeito e possa ajudar vocês.